Bom dia, meus amigos que nos ouvem aqui, nos assistem em mais uma semana no Congresso Nacional, hoje, dia 22 de abril de 2022, no meio do feriado, né, uma semana curta, tivemos aí de segunda a quarta-feira, um trabalho, não sei se tão proativo lá naquelas casas, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Mas a Daiane trouxe algumas informações importantes que a gente vai estar discutindo aqui com os senhores. Daiane, bom dia. Bom dia, presidente. Bem, o projeto de lei complementar 178 de 2021, de autoria do deputado Efraim Filho, tem sido tratado como uma alternativa do legislativo para suprir as demandas do atual sistema tributário brasileiro, além de atender os anseios do setor produtivo. O projeto que institui o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias já vem sendo chamado de mini-reforma e pode ganhar os holofotes ainda neste ano. Pela proposta do deputado, seria criado um Comitê Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias, o CN-SOA, com vinculação direta ao Ministério da Economia, composto por 17 membros. A Secretaria da Receita Federal do Brasil indicaria 4 representantes, os estados e o Distrito Federal, mais 4, e os municípios também 4. A Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio, a Confederação Nacional da Agricultura, a Confederação Nacional do Transporte e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, indicariam cada uma um representante. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios atuariam de forma integrada e teriam acesso às bases de dados dos documentos fiscais eletrônicos, das declarações fiscais, do registro cadastral unificado, dos documentos de arrecadação e demais documentos fiscais que vierem a ser instituídos na forma disciplinada pelo CN-SOA. O deputado disse o seguinte: o nosso projeto agrega e muito a reforma tributária, porque simplifica o cumprimento das obrigações tributárias acessórias, ou seja, aquelas obrigações que não tratam diretamente da arrecadação de imposto ou de tributo, mas aquelas que você tem que cumprir para conseguir declarar e estar em dia com o fisco, com a Receita Federal e Estadual, destaca Efraim. Ele explica que, ao declarar e recolher corretamente os valores ao fisco, as empresas economizam e o Estado arrecada mais, porque a proposta simplifica também a arrecadação dos municípios pequenos, e isso tudo sem ter que mexer em tributo, em imposto ou em alíquota. A reforma tributária ainda não foi votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Caso não passe pela comissão, não vai ao plenário. Para Efraim Filho, a única forma de aprovar a PEC 110 neste ano é fazer um grande esforço concentrado pela pauta, envolvendo todos os líderes dos partidos, o que não vem acontecendo. Ele disse o seguinte: acredito que por mais que o PLP 178 some muito à reforma tributária, ele vai andar paralelamente a ela, mas entendo que o PLP 178 deva ser tratado com a mesma seriedade da reforma tributária, sendo aprovado separadamente, comenta. Bem, presidente, qual a sua visão em relação a esse PLP? Que é um desejo da sociedade, né, especialmente da sociedade, né, empresarial, né, a simplificação das obrigações tributárias acessórias. Não é de hoje, é muito antigo esse desejo, né? E sempre há conversas do empresariado com os órgãos de governo, e o que a gente escuta sempre: não, estamos caminhando para a simplificação. Isso nunca acaba acontecendo, ao contrário. Sempre nascem novas obrigações, essas obrigações geralmente são mais sofisticadas que as anteriores, e não tem eliminado muito essas obrigações anteriores, ou seja, existe um acúmulo de obrigações, né, tanto na União, como nos estados, como no município. Então, isso realmente é um desejo enorme. Aliás, não é o único projeto
tramita lá no Senado com esse intuito de simplificação, né? Aqui o deputado Efraim Filho, ele comenta, criou, é interessante a sigla que se criou, né? CNA-SOA, né? Porque, olha, é suado a confecção dessas obrigações tributárias acessórias. Por que a gente fala isso? Porque é interessante essas coisas, né? Na verdade, a obrigação tributária acessória, ela tem um condão de ajudar as fiscalizações, né? Ela é feita para quem? Para o empresário, na verdade. Não faz a menor diferença você fazer uma obrigação acessória tributária. Para os estados, município e União, sim, faz toda a diferença, porque você antecipa informações importantes das movimentações de cada uma dessas sociedades empresariais, entrega isso, né, de bandeja para o governo, né? Tudo bem, até aí eu acho que faz todo sentido, né? Só que antigamente, quando não era nada eletrônico, isso sempre existiu, essas obrigações elas tinham validade no momento em que o fiscal ia nas empresas e abria um auto de fiscalização. Então, aí começava-se a necessidade de se fazer os levantamentos necessários para cumprir aquela fiscalização. Então, perceba que com a sofisticação, com a digitalização, com o implemento dessas novas obrigações, se antecipa isso, né? Se dá toda a informação dos seus negócios para os governos, né? E digo mais, quer dizer, além de fazer isso, os prazos continuaram curtos, as obrigações cada vez mais sofisticadas, e há do empresário que não entrega em dia ou que entrega com algum erro. É factível, é possível de se acontecer, pelo grau de complexidade, né? Ele é autuado, ele é multado, enfim, tem uma série de situações que ocorrem. Então, nada mais justo e necessário essa criação, né? Aí cria-se um composto, vamos dizer assim, uma vinculação, né, desse comitê com o Ministério da Economia, e nesse comitê leva-se pessoas também do setor produtivo, né? Então, a gente fala-se aqui no projeto, né? 4 pessoas da Receita Federal, 4 pessoas que representam estados e Distrito Federal e municípios, né? E, aliás, 4 Distrito Federal e estados e 4 os municípios, né? Além disso, os representantes da sociedade, um da CNI, um da CNC, um da CNA, um da CNT e um do SEBRAE. Quer dizer, enfim, eu tenho uma cobertura assim, importante, né? Agora, é importante ressaltar que é colocado que a União, os estados e o Distrito Federal iriam atuar de forma integrada, né? E teriam acesso às bases. Na verdade, isso já existe hoje, né? Já existem convênios, né, de cooperação entre estados, município e União, né, na troca de informações. Então, isso já existe, não é uma novidade. Mas ótimo que se cria, porque, quer dizer, na verdade, aqui talvez o objetivo seja, porque aqui não está claro, né? Eu não conheço o projeto, que talvez se crie um único canal vamos dizer, de obrigação, né? Então, você deixaria de ter obrigações municipais, deixaria de ter obrigações do Estado e obrigações da União. Tem uma obrigação única para todos os entes, né? Então, aí sim faz sentido todo esse projeto. Mas ele é saudável, ele é salutar, né? Eu acho que é importante a gente ter essa visão de que se você conseguir diminuir e simplificar as obrigações tributárias acessórias, você já estará trazendo um benefício enorme para o país, enorme. Não há dúvida nenhuma que vai ser muito bom, vai diminuir custo para as empresas, né? Obviamente que isso acompanhado a uma simplificação também dos tributos, que aí estão, né? Vamos falar em reforma? Podemos simplificar, acho que esse é o melhor caminho do que se criar um novo tributo acabando com os que já estão. Mas, enfim, isso é um assunto que fica para uma outra oportunidade. Bem, presidente, a equipe econômica pretende anunciar uma correção da tabela do imposto de renda da pessoa física em percentual bastante elevado, disse o presidente Jair Bolsonaro em entrevista à CNN Brasil. Mas o Ministério da Economia vê dificuldades em implementar a medida, segundo 2 fontes da pasta. Disse o seguinte: estamos perseguindo desde o começo a questão do imposto de renda.
a tabela que não é reajustada, e ele, Paulo Guedes, pretende anunciar para o ano que vem um percentual bastante elevado de desconto do imposto de renda. Passa de R$ 2.000 para perto de R$ 3.000 o desconto, disse o presidente. Apesar da declaração de Bolsonaro, duas fontes do Ministério da Economia afirmaram que ainda não há definição sobre eventual correção da tabela do imposto de renda e que a iniciativa apenas será implementada se o governo encontrar margem nas contas. Em 2021, o governo propôs a correção da tabela do projeto de reforma do imposto de renda, que acabou travado no Congresso e não saiu do papel. Quando apresentou a proposta que corrigiria as faixas de tributação e ampliaria o limite de isenção do imposto de R$ 1.900 ao mês para R$ 2.500 ao mês, o Ministério da Economia estimou que a medida teria um custo de, ao menos, R$ 22 bilhões ao ano. De acordo com a segunda fonte, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023, enviado ao Congresso na última semana, não prevê nenhuma reserva para que seja feita a correção da tabela do imposto de renda. Portanto, a adoção da medida dependeria da constatação de um aumento na arrecadação. Bem, presidente, o que o senhor acha dessa declaração do presidente Bolsonaro? Bom, na verdade, veja, desde quando ele assumiu a presidência da República, ele já prometia e assinava com uma correção na tabela do imposto de renda. O que é justo porque está há mais de 25 anos, vamos lá, vou falar de novo, 25 anos, mais do que isso, foi em 95, estamos em 2022, façam as contas. Sem correção à tabela do imposto de renda, pessoa física. Isso impacta a tributação, fortemente impacta, especialmente de quem? Né? Temos que defender quem? O empregado, o laboral, o CLT, né? Especialmente esses que mensalmente estão pagando mais imposto indireto. Óbvio que isso vai para todo mundo que paga imposto, pessoa física, né? Mas especialmente quem paga na tabela todo mês. É calculado o seu salário sobre essa tabela, tributação mensal. Então, ele paga todo mês mais um pouquinho de imposto, porque existe sim inflação mensal. Deveríamos corrigir mensalmente? Tudo bem, não vamos corrigir mensalmente, mas seria muito justo se houvesse a correção do dinheiro, ao menos anualmente. Como é feito hoje em qualquer tipo de contrato, né? Desde que teoricamente acabou a inflação, né? Se tem em contratos que são regulares, as atualizações anuais, é o caso do aluguel, é o caso do reajuste de plano de saúde, é o caso de conta de luz, e assim sucessivamente. E muitos desses casos com correções acima da inflação. Portanto, é bom a gente ressaltar. Mas existe geralmente uma atualização anual, não é? Então, nada mais justo do que se fazer a correção. Não há uma explicação, ninguém consegue explicar isso. Ninguém consegue explicar. Mas há o quê? Há um direcionamento que vem claramente aqui dado pelo próprio Ministério da Economia, né? Dizendo o quê? O governo não encontra margem nas contas, ó, que fala maravilhosa. E diz aqui, ó, a adoção da medida dependeria de constatação de um aumento na arrecadação. O que significa isso, meus amigos? Significa que o governo não consegue fazer a parte dele, né, na hora de fazer o orçamento da União, que é a redução de despesa. Isso sim é uma coisa preocupante. E cada vez se aprova mais coisas e não se consegue, de fato, reduzir o orçamento da União, para que se tenha margem para essas situações que são justas. Não é verdade? E para situações, por exemplo, de investimentos importantes, que são os investimentos, ao meu ver, necessários para o país e que são de ordenamento da União, que é o caso da saúde, que é o caso da educação, por exemplo, com mais adequação, com mais olhos a isso. Mas não, se aumenta muito, o que é? É despesa de pessoal, né? Absurdamente. E projetos políticos. Isso é muito ruim.
né? Falta dinheiro para essas coisas, né? Recentemente aprovamos aí um projeto no Congresso Nacional, é bom se ressaltar, porque tem tudo a ver com esse contexto que a gente está comentando aqui. Não tem a ver com a tabela de imposto de renda, mas tem a ver com o contexto. Vou comentar, né? O caso do HELP, né? O HELP que, inclusive, eu fiz um trocadilho e brinquei e falei, pô, HELP ainda bem que é com R e não com H, né? Que HELP com H é socorro, né? Em inglês. Eu falei, ainda bem que é um projeto, né, de recuperação das empresas, das micro e pequenas empresas, do sistema simplificado, do Simples Nacional, que, os senhores devem lembrar bem, foi a sanção do presidente na virada do ano, e ele disse que ele não poderia aprovar, e de fato é verdade, por conta da lei de responsabilidade fiscal. Então, ele não poderia aprovar, e não aprovou. Falou, mas isso volta ao Congresso, e lá eles vão aprovar. E eu apoio esse projeto. E de fato aconteceu isso. Só aconteceu, só que foi aprovado, a plataforma está pronta, só que ainda não está disponibilizado para os empresários. Por que isso? Justamente por causa desse probleminha aqui. Por causa do orçamento da União. Esse probleminha básico aqui, né? Como encontrar margens, né, para isso, né? Então, a gente precisa começar a ficar mais ligado e linkado nas aprovações que ocorrem no Congresso Nacional, que faz a divisão da verba orçamentária da União, pensando o quê? A gente tem que pensar não na forma política, mas no que seria melhor para o país e o que pode ser feito. A margem hoje é muito pequena, não há espaço para fazer mais absolutamente nada. Então, precisamos ficar preocupados com isso. Essa é uma questão que nós brasileiros, temos que pensar esse ano eleitoral em quem votar naquelas casas, para que esse encaminhamento seja feito de forma mais adequada, pensando muito no país. Então é isso. Veja bem, dizer que para que se faça isso precisa ter aumento na arrecadação, olha a nossa preocupação. Por isso, o não que temos que dar de forma muito forte e veemente a essa PEC 110. Por quê? Porque nós estamos assinando na PEC 110 um cheque em branco para quem vai legislar, colocar a alíquota que ele quiser tributária. Então, quando aqui fala em ter que ter aumento de arrecadação, lá eles vão botar o que eles quiserem. Então, precisamos ficar muito atentos a essas questões. É isso, meus amigos. Perfeito, presidente. Muito obrigada pelas considerações. E próxima semana estaremos de volta no mesmo horário, no mesmo canal, trazendo os principais acontecimentos lá do Congresso Nacional. Até mais, pessoal. Bom, meus amigos, obrigado. Estamos trabalhando aqui no meio do feriado, numa ponte aí, né? Geralmente o brasileiro faz essa ponte, né? Hoje, sexta-feira, 22 de abril. Mas importante que a gente está trazendo notícias importantes para os senhores, para vocês fazerem uma boa reflexão aí, quando for ficar entre a família, os amigos aí, batendo papo, tá ok? Forte abraço a todos, bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser.